Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare. Gratos estamos por mais esta oportunidade abençoada, pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem, encarnados e desencarnados, que a bondade do Pai se faça presente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. No livro Diálogo dos Vivos, temos como prefácio a mensagem de Emmanuel intitulada Diálogo Sempre Vivos. E ele elucida sobre o conteúdo do livro. Por que diálogo? Diálogo dos vivos, vivos aqui da terra, encarnados, e vivos da espiritualidade, os chamados desencarnados. Este livro é formado pelas explicações do Chico sobre reuniões que eram realizadas com companheiros que ali participavam e conforme o tema desenvolvido após a leitura de alguma obra básica, do Evangelho, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, eram feitas as reflexões e apareciam dúvidas. Os espíritos enviavam então mensagens esclarecedoras. No caso da lição número 22, Resposta de Cornélio, Chico explica o que ocorrera naquela noite, naquela reunião. Ele diz: antes do início de nossos trabalhos, conversávamos sobre os obstáculos de que nos vemos constantemente rodeados na Terra, para solucionar os problemas que dizem respeito aos nossos deveres corretamente cumpridos. Sempre há luta em nós e fora de nós, para descobrir o rumo exato, sempre algo a se mostrar por entrave ao melhor que nos cabe fazer. Ao lado de nossas preocupações, uma carta de amigo, rogando algumas palavras do nosso caro Cornélio Pires, sobre a maneira mais justa de acertar com o caminho do bem e da paz. Essa missiva, essa carta, motivara a nossa permuta de ideias sobre o assunto. Iniciada a reunião, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu o item 7 do capítulo 9 para estudo. Então vamos ver o Evangelho, o que foi lido naquela noite. É de um espírito amigo, Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra.
coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. E o Chico continua. Depois dos comentários gerais, o nosso Cornélio realmente compareceu com a resposta ao amigo que lhe solicitara o pronunciamento. Interessando-nos a todos a missiva poema do nosso Cornélio, resolvemos enviá-la, na ideia de que possa ser aproveitada em nossos lançamentos. Após estas palavras do Chico, tem uma nota. O item citado do livro doutrinário, quer dizer, do Evangelho, trata precisamente dos problemas em causa. Os espíritos aconselham paciência e resignação na luta contra as adversidades. Um espírito escreveu: a vida é difícil, bem o sei. Constitui-se de 1000 pequenas alfinetadas que acabam por nos ferir. Com essa explicação, Chico envia a resposta, que é uma missiva poema, denominada Receita de Acertar. Então, Cornélio Pires. Recebi o seu bilhete, meu prezado Felisberto. Você nos pede um roteiro da maneira de andar certo. Fiz-o a indicação de como pensar e agir. Sabe você, cada um tem uma estrada a seguir. Toda pessoa na vida caminha tal qual se vê. Aquilo que me auxilia talvez não sirva a você. Posso afirmar-lhe, no entanto, pelo sim ou pelo não, tranquilidade por dentro decorre de aceitação. Não a inércia que enregela o que encontra em derredor, mas sempre a conformação de quem procura o melhor. Em corpo são ou doente, não adote fantasia, trabalhe quanto puder, não faça a hora vazia. Se você tolera provas nas lutas de parentela, em qualquer dificuldade, mais vale aguentar com ela. Pais e mães, esposo e esposa, afeições, almas queridas, são provas renovadoras que trazemos de outras vidas. Encargo suposto humilde, não se importe nem de leve. Seu esforço é nobre e grande, se você faz o que deve. Varando os mares da vida, amigos são nossos remos. Se são bons ou se são falhos, são sempre os que merecemos. Esqueça qualquer ofensa, não guarde mágoa ou pesar. Trabalhe, sirva e prossiga, deixe o barco navegar. Eis a receita correta de acertar, seja onde for. Mais amor e paciência, paciência e mais amor. E Herculano Pires mostra em seu comentário o que há de grave e profundo nesta mensagem. Ele assina como irmão Saulo e ele diz: bem ao gosto do poeta de musa caipira, essas quadras de 7 sílabas, em tom ao mesmo tempo de conversa jocosa e conselheiral. E quem o diz é um primo e amigo do poeta, viveu com ele e esteve ao seu lado pouco antes de sua passagem. Então, Herculano Pires é primo de Cornélio Pires. E eles tiveram uma convivência, é o que ele está dizendo. E ele continua: conheci de perto o poeta caipira, com seu jeito bonachão de conversar e escrever, que toda a sua obra atesta.
e não tenho a menor dúvida em identificá-lo nesses versos de quase conversa. Os problemas de parentela são sempre os mais difíceis da vida cotidiana para quem tem o senso do dever e das obrigações em família. O egoísta se desfaz deles com facilidade, mas com isso apenas adia obrigações desta existência para outras, naturalmente agravadas com os juros da indiferença comodista, que representa uma infração à lei de amor ao próximo. Aguentar parentes problemas não é mais do que reparar os danos que lhes causamos no passado. Daí a afirmação do poeta no tocante à parentela: mais vale aguentar com ela. Trata-se de um princípio doutrinário que nem todos aceitam. Os que não conhecem a lei da reencarnação, tão clara em várias passagens evangélicas, rejeitam esse princípio por ignorância. Mas há os que a conhecem e nem por isso aceitam o princípio. É fácil alegar que parentes, amigos e conhecidos que nos oneram nesta vida com suas dificuldades são criaturas irresponsáveis. Mas convém lembrar que nada acontece por acaso. Se essas criaturas estão hoje ligadas a nós, existe para isso algum motivo sério. O Espiritismo nos mostra que esse motivo provém de existências anteriores. Os que hoje pesam sobre nós estão simplesmente cobrando a afeição e a atenção que lhes negamos ontem. O remédio eficiente é o que Cornélio receita na última quadra: mais amor e paciência, paciência e mais amor. Por outro lado, convém lembrar que a lei evangélica de amor ao próximo supre de maneira perfeita a falta de conhecimento da lei de reencarnação. Embora não aceitando a reencarnação, toda pessoa de formação evangélica deve saber que o seu dever para com as dificuldades e deficiências do próximo é mandamento divino e, ao mesmo tempo, norma de conduta humana. Espiritualistas e materialistas enfrentam nesse campo obrigações inalienáveis, embora em posições diferentes. No Evangelho, vimos que Deus envia a dor aos seus eleitos, isto é, aquele que já está preparado para alcançar o êxito, extinguindo suas mazelas morais, pois a dor faz o espírito despertar para uma renovação, derrotando o mal, se transformando para o bem. Saber passar pela dor, aproveitando para o autoconhecimento, tirando o aprendizado para alcançar a glória no céu. Se é uma dor provocada pelos outros, há que termos paciência, perdoando aqueles que são instrumentos e nos colocam à prova medindo a nossa paciência. E se ainda não temos a paciência, é o momento de desenvolvê-la. Só sairemos vitoriosos com a paciência, expiando o nosso passado e nos fortalecendo para o futuro. E aquele que optou por ter uma família não poderá ser feliz ou não se sentirá realizado se abandonar esse compromisso. É um dever intransferível. Ele pode ser adiado. Esse dever pode ser adiado se assim escolhermos, mas retomaremos esse compromisso mais à frente, nesta ou noutra encarnação, com as complicações criadas por nossa ausência, por nossa indiferença ou por nossa omissão.
e nos problemas de parentela, como nos diz o poeta caipira Cornélio Pires, se você tolera provas nas lutas de parentela, em qualquer dificuldade, mais vale aguentar com ela. Emmanuel fala sobre a paciência. Há uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, Suportemos. Tenha paciência, sua obra perfeita. Tiago 1,4. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. Muita gente, talvez, entifitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor cada dia permite, generosa, que tales plantas inermes, que te assenhoreis de suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas para os que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda, e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Nos lembremos agora da paciência com que o lavrador aguarda a hora da colheita depois da trabalhosa semeadura. Lembrando Jesus, o semeador divino, que espalhou a boa semente e aguarda pacientemente que ela se desenvolva na terra fértil do nosso coração. Que nos esforcemos por desenvolver em nós a virtude da paciência. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Vamos juntos começar nesta noite, dando continuidade no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, do versículo 14 ao 37, em que Jesus continua com as profecias. Veremos que, de forma metafórica, figurada, Jesus nos alerta especialmente para os tempos que vivemos de transição, em que a desolação atingiria níveis abomináveis. E desolação quer dizer destruição arrasadora. E não vivemos tempos que nunca imaginávamos viver? Um desprezo pelos valores morais e éticos. Mas ele nos consola,
nos conforta, nos afirmando que o sofrimento será abreviado porque espíritos preparados estarão entre nós apressando os novos tempos. Então vamos ouvir, buscando entender a linguagem figurada de Jesus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. E que conforta essa passagem que as estrelas cairão do firmamento, uma referência clara, ou melhor, figurada, a esses espíritos preparados que aqui estão e tantos que virão em grande número para ajudar, para que esse sofrimento, essas tribulações possam operar as mudanças pelas quais a nossa terra passa. E nós vamos completar com um texto do livro Triunfo Pessoal de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, e o tema que nós vamos trazer é terrorismo, uma das gravíssimas manifestações de distúrbios coletivos de nosso tempo. E a Joana de Ângeles vai nos ajudar a entender a mente, a ausência de sentimentos dos que assim agem. Os livros da série psicológica de Joana de Ângeles não pertencem ao corpo da doutrina.
é uma contribuição que ela nos traz através de subsídios à filosofia, à ciência e à religião, focalizando temas relacionados com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar. Centrando-se na notável contribuição de Jung, ela introduz o pensamento de experientes psiquiatras, psicanalistas, biólogos, a fim de demonstrar que na raiz de todo e qualquer transtorno, aflição, enfermidade ou sofrimento, encontra-se o espírito eterno, responsável pelas ocorrências que podem ser utilizadas para seu reequilíbrio, a sua recuperação, a sua paz. Os tormentos psicológicos são trazidos em propostas psicoterapeutas, baseadas na descoberta do ser integral, na salutar identificação com os valores do self, que é a sede da inteligência, o ser em si mesmo, na verdade, é o espírito. Então, o self é a sede da inteligência, é o espírito propriamente dito. Então vamos lá, nós vamos ver o terrorismo e vamos lá. Então ela coloca: em face da predominância da natureza animal sobre a espiritual e do desbordar das paixões, o ser humano, em determinados estágios da evolução, mantém as heranças primevas, os instintos primários que sobrepujam os valiosos tesouros da inteligência, do discernimento, da razão, da consciência. São eles que dão campo ao desenvolvimento da perversidade, que não trepida em matar de forma que a sua truculência emocional prevaleça. Então é justamente o predomínio dessa natureza animal que faz com que venha à tona, né, com que prevaleça essas atitudes em que não se hesita em matar, né, permitindo que essa truculência emocional prevaleça. A ausência dos sentimentos que engrandecem o indivíduo. Então, existe uma ausência desses sentimentos que nos engrandece. O desvio para as estruturas esquizofrênicas. Então, nós sabemos que a esquizofrenia ela se caracteriza justamente por uma indiferença, por um embotamento afetivo. Esse embotamento afetivo, que é justamente esse estado de frieza, de indiferença, é uma característica dos esquizofrênicos. E nessas situações aqui, ela diz que o desvio para as estruturas esquizofrênicas. Então, são características do terrorista. Liberam, então, essas condições, a falta de sentimentos que nos engrandecem. Esse desvio para essa estrutura esquizofrênica liberam as forças hediondas do primitivismo que se impõem pela tirania, abraçando o fanatismo que o caracteriza como primário, possuindo a partir de então o objetivo estimulador para dar campo ao que lhe é característica de evolução em nível inferior do processo de cultura e de emoção. Pode, não poucas vezes, desenvolver inteligência, adquirir conhecimento tecnológico, abraçando causas que parecem nobres, mas que somente constituem fugas do conflito perturbador para exibir a turbulência interior, a odiosidade que preserva no íntimo. Então é uma odiosidade alimentada, preservada por esses que assim agem, permitindo que esse lado animal, a natureza animal enquanto instinto, prevaleça. Então essa odiosidade que preserva no íntimo em relação aos demais com quem convive ou não,
por extensão, contra toda a sociedade. Então é um ódio direcionado não só àqueles com quem possa conviver, mas de uma forma geral por toda a sociedade. Em razão da estrutura psicológica mórbida, possui graves desvios da libido, invariavelmente atormentado nas suas manifestações. É uma característica comum, né? Então, é justamente esse lado psicológico mórbido que leva, né, a esses desvios, a graves desvios da libido, com severos distúrbios das funções sexuais, ocultando o vazio existencial na exorbitância dos instintos agressivos nos quais se compraz. Então, uma forma de buscar um conforto é permitir essa exorbitância dos instintos, para amenizar esse vazio existencial. Frio, emocionalmente perverso, porque insano, não possuindo qualquer amor à vida, faz-se odiar, porque sente-se incapaz de despertar qualquer sentimento de amor, desencadeando a erupção da selvageria interna que o promove a uma situação de destaque, na qual transita rapidamente porque detesta a vida e todas as suas conquistas. Então, são os momentos em que ele se coloca em evidência, e isso faz parte, né, porque Freud chama até a esquizofrenia, e o terrorista tem esse traço, né? Como acabamos de ver ali, um desvio dentro da esquizofrenia. Então, voltando, Freud chama a esquizofrenia de neurose narcisista. Então, existe uma necessidade de destaque, que, de certa forma, faz parte do ser humano, né? Mas o ideal é que nos destaquemos em coisas boas, em coisas saudáveis, para nos ajudar ali numa conquista da autoestima. Mas aqui no caso, a permissão desencadeia essa erupção da selvageria interna para promover-se, para destacar-se, e isso lhes dá prazer. Exilando-se em antros sórdidos onde se refugia, repetindo o inconsciente pessoal que busca esconder-se por sentir-se inferior, incapaz de despertar qualquer interesse digno dos seus coevos ou coevos, né, que são os grupos ali da sua faixa etária, os grupos com os quais ele conviveria, mas incapaz de despertar qualquer interesse nesses grupos, né? O terrorista é um psicopata congênito, mesmo que se expresse como portador de equilíbrio que bem disfarça, em razão das peculiaridades de toda uma existência de simulação, na qual esteve assinalado pela covardia e desespero íntimo de saber-se não aceito, que é o ressumar do conflito de inferioridade. Então a gente percebe claramente que essa inferioridade não vem de uma condição na escalada evolutiva, que é muito natural dentro do processo evolutivo do espírito, ele encontrar-se ainda naquelas situações mais primitivas, em que ele dá vazão ali a posturas distantes da civilização, porque se encontra ainda nessa condição. Aqui são situações diversas, porque são espíritos já bastante experimentados e, inclusive, trazendo essa facilidade para simular aparência, disfarçar um equilíbrio que está longe de ter, coisa que esses selvagens, semi-selvagens que estariam ali naquele processo anterior na escalada evolutiva não possuem. Uma situação totalmente diversa. Naturalmente, como decorrência de sua insânia
pode fomentar o surgimento de outros portadores dos mesmos sentimentos de perversidade. Então, eles vão atingir aqueles que trazem determinados sentimentos também de perversidade, trabalhando a infância e a juventude, materiais humanos muito próprios, mediante os processos da lavagem cerebral, induzindo a ódios irracionais e necessidade de destruição que se iniciam pela perda do sentido existencial. Então a gente percebe que aqui está a razão que faculta esses quadros mais dolorosos, que somente possui significado até o momento de alcançar a sua meta destrutiva. Então empenham-se muito naquele objetivo, aliviando essa perda do sentido existencial, mas até o momento em que concretizem esse projeto. Incapaz de amar, porque se sente ancestralmente odiado, desenvolve perturbação do discernimento por meio de cuja ótica os acontecimentos e as demais pessoas são todos adversários que devem desaparecer quando também ele sucumbirá. A sua fidelidade tem uma existência precária e veloz, mantendo-se enquanto a serviço da loucura que desenvolve, apresentando-se sempre desconfiada e insegura, porque não possui resposta emocional equivalente, nunca se entregando a outrem, por mais que encontre receptividade e afeição. O terrorista, qual ocorre com o ditador, o sicário, que é aquele sedento de sangue, o vândalo, tem existência tumultuada, que é sempre encerrada por homicídio violento ou mediante o suicídio ominoso e inqualificável. São também terroristas aqueles indivíduos que, não obstante desconhecidos, espalham o medo, aproveitando-se das situações aflitivas para os demais. Aqueles outros que geram a insegurança de qualquer natureza. Também os ricos que exorbitam no comércio, submetendo os grupos humanos sem recursos ao seu talante, ao seu arbítrio, Esses vis caluniadores que promovem o ódio, todos aqueles que permitem extermínios mediante assassinatos inconcebíveis, os assaltantes inconsequentes e maus que espalham o pavor, os estupradores perversos e não poucos indivíduos que, apesar de fazerem parte da sociedade, encontram-se enfermos em estado grave. Caso se permitisse terapia própria, o terrorista desenvolveria o sentimento do amor nele existente, mas não cuidado, conseguindo ultrapassar o nível de hediondez para o de fraternidade, saindo da consciência de sono, que é uma consciência adormecida, para outro patamar de lucidez, de despertamento. Então, se ele tivesse uma terapia própria, poderia surgir nele ali, desse amor, de um amor que existe nele, mas que não é cuidado. Existe por quê? Porque toda a nossa natureza é divina. Então, há como buscar esse sentimento, essa natureza divina dentro de todos nós. Ainda nesse caso, defronta-se um self em manifestação primitiva, com todas as expressões de beleza soterradas no inconsciente pessoal que se transferem de uma existência física para outra, sob ódio incoercível, em razão de alguma injustiça ou calamidade vivenciada e não absorvida pela razão. O amor que a humanidade lhe ofereça será a terapia mais segura para diminuir-lhe a angústia. Ao invés do revide pelo ódio que mais lhe aguça os instintos repressores, o amor alcança-o suavemente e deixa de lhe vitalizar o ressentimento contra a sociedade que o torna herói de fancaria, que é um herói mal feito, às pressas, insignificante, mas hediondo, atormentado, desditoso. O nosso tempo acabou, mas
fica essa reflexão sobre o quanto deve se repensar o encaminhamento desses que trazem tantas dificuldades no convívio junto daqueles que aguardam a paz, que buscam a paz. Mas nós vimos aí as diversas manifestações de terrorismo e vimos o quanto ainda há a ser mudado em cada um de nós, e isso nos leva a nos lembrarmos daquela passagem de Jesus: ó Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então, que fiquem esses ensinamentos para nós, e que o nosso desejo, o nosso maior desejo, seja que o bem possa alcançar o nosso coração, nas nossas atitudes, e alcance a cada irmão. E nessa noite, especialmente a esses que vivem esses conflitos tão dolorosos porque suor e sangue no sentido de luta, lhes aguarda para a retomada do equilíbrio de que, por vontade própria, se distanciaram. Com muita confiança, agradeçamos a Deus. Tenhamos